E ao iniciar este mês, nós temos que iniciar falando acerca do nosso Pai Celestial. Há só um Pai, que é Deus Pai, que é o Pai de cada um de nós, que nos chama pelo seu nome. Então hoje nós vamos ler esta passagem e eu vou ficar somente nesta passagem. É uma passagem bastante ilustrativa. Então pais, depois vocês podem abordar este tema com as vossas crianças ao longo da semana, rever este tema, falar no vosso tempo devocional, familiar, acerca desta parábola do filho pródigo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas 15, versículo 11. Quero encorajar-vos a acompanhar nas vossas Bíblias ou também aqui atrás na tela e vamos visualizar esta cena que se encontra nesta passagem, que é esta parábola. Uma parábola é uma história ilustrativa. Jesus falava muito por parábolas, para explicar um tema muito talvez complexa, mas ele queria explicar esse tema numa história, num formato, em que eu encorajo, quando nós queremos explicar um tema para alguém, use uma história, uma ilustração, porque isso vai ajudar a fixar essa história na mente de quem nós estamos a querer explicar esta história. Jesus estava no meio de um conflito. Ele estava num conflito em que ele estava a jantar em comunhão com pessoas que eram muito pecadoras, em que pessoas que não eram dignas de ter um rabi, um mestre, a jantar na sua casa. Ele estava a jantar com corruptos, pessoas que enganavam, pessoas que maltratavam o próximo, e ele decidiu, esse dia, ele queria jantar e estar em comunhão com essas pessoas. Os mais religiosos, talvez as pessoas da igreja, estavam a confrontar Jesus. Diz: como é que é possível Jesus estar sentado à mesa com esta gente? E Jesus explica a razão pelo qual ele estava sentado à mesa com 3 histórias. A primeira história é acerca da ovelha perdida e a segunda história é acerca do filho pródigo. Então, com este cenário em mente, vamos ler esta história em conjunto. Disse Jesus: um certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos é que tinha esse homem? 2. Acompanham-me. E o mais moço disse ao pai. Quem é aqui o filho mais moço aqui da sala? Aquele, como alguns dizem, o caçulo, não é? É o filho mais moço. Temos aqui alguns. Eu sou o filho do meio, mas sou o filho mais moço porque meus pais tiveram 2 filhos. Então eu sou o filho mais novo. Quem mais aqui? Aqui um, ok, ali o David também. São os filhos mais moços. Então, imagina esta história. Tem 2 filhos, um pai. Ele disse, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O pai era um homem rico, tinha uma fazenda grande. Ele era um homem com muitos servos. E o filho mais novo, fixa quem é o filho mais novo aqui da sala, pensa e diz: pai, faz lá as tuas contas, quanto é a herança que vai cair para cada um de nós, filhos, e eu quero essa parcela. Isso basicamente está a dizer: pai, eu não quero saber mais de ti, imagina que já morreste, porque a herança é só dada após a morte. Imagina que já não estás vivo e eu quero a minha parte. Continuando a história. Isto é um bocado chocante. Os filhos mais novos aqui na sala talvez estão a pensar: eu nunca faria uma coisa dessas. Mas este filho faz isto. E ele repartiu e por eles a fazenda. Então o pai concedeu o desejo desse filho. Imagina quanto é que isso custou ao pai dizer: eu não quero fazer isto, mas eu vou respeitar a vontade do filho. Ele vai ter que aprender à sua própria conta. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. A Bíblia às vezes é muito cordial em explicar algo em uma só palavra. Dissolutamente, basicamente,
Imagina tudo que uma quantidade de dinheiro pode comprar, em que seja algo de diversão, algo que vai realizar sonhos, não é um investimento de longo prazo, não é comprar uma fazenda, não é começar um negócio, mas é algo que vai trazer alguma satisfação momentânea. Isso foi o que o filho gastou esse dinheiro, essa parcela da herança, em coisas que iam trazer satisfação momentânea. Ele queimou tudo. Continuando em frente, versículo 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Ele veio de uma família rica, uma família próspera, uma família quando não havia necessidades porque era uma fazenda, provavelmente autossustentável, porque ele tinha negócios, então aquilo era uma fazenda que gerava lucro, gerava sustento, alimento, e neste caso, ele gastando toda a herança que foi-lhe dado, a terra onde ele estava, que era uma terra longe da casa do pai, começa a passar necessidade. E ele, sem dinheiro, porque já gastou tudo, também começa a passar necessidade. Talvez sem necessidade, sem precisar de passar por isso. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos da terra, o qual mandou aos seus campos para apacentar porcos. Mais aqui algo escandaloso, porque ele não tinha dinheiro, ele tinha que trabalhar e fazer qualquer coisa. Então, aquele homem daquela cidade agarra e diz: olha, és um trabalhador, tens força nos braços, tu não tens deficiência nenhuma, então, olha, agarra nesta comida e eu tenho alguns porcos, eu preciso que tu alimentas os meus porcos. Esta é uma cultura judaica. Para os judeus, um porco era um animal imundo. Eles não comiam, hoje em dia os judeus não comem carne de porco, porque é um animal proibido. Para Jesus usar esse exemplo, basicamente ele vai estar a tocar, a mexer, a tratar de animais imundos. Não era uma cabra, não era uma ovelha, que era um animal que estava dentro da cultura judaica, de que usavam para o seu dia a dia. O porco era um animal que não se usava, nem tinha dentro das casas ou das fazendas dos hebreus. Jesus estava a querer mesmo chocar esta gente. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 17. E tornando em si, diz ao teu vizinho, tornando em si. É uma frase especial. Tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei que pequei contra o céu e pequei contra ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se e foi para o seu pai, e quando estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, correndo e lançou-se ao pescoço e o beijou. Aqui está mais uma vez algo que ia escandalizar os ouvintes. Um dono de uma fazenda era alguém rico, alguém bem conceituado, alguém bem respeitado, que aquele homem nunca ia correr. O homem na cultura judaica nunca ia começar a correr, mas ia deixar que as pessoas viessem ter com ele. Neste caso, o pai sabia que ele tinha que correr. Porquê? Porquê que o pai tinha que correr neste momento? Porque na cultura judaica também, se um filho dissesse ao pai, que este filho mais jovem disse ao seu pai que eu quero a minha herança, eu vou-me embora, pela lei judaica,
referente em Deuteronômio, a lei que foi dada a Moisés, aquele filho estava em rebelião contra o seu pai. O que podia acontecer a partir do momento que houvesse rebelião de um filho para com o seu pai? Todos os povos, todos os homens da cidade agarravam num jarro, provavelmente não era de vidro, provavelmente era de barro, mas eu não tenho de barro aqui, então imagina comigo, era de barro, agarravam e punha-se em fila à porta das suas casas, à espera que o filho entrasse, e eles agarravam naquele jarro e partiam o jarro. Deixava cair o jarro, atirava o jarro para o chão, símbolo de acabou. Já não há ligação com este filho, com este pai. Depois, o que é que eles faziam? Eles agarravam nas pedras que eles encontravam aí e começavam a tirar as pedras ao filho até que o filho morresse. Pela lei judaica dada a Moisés, os homens daquela cidade e o pai, com certeza, tinham o direito legal e quase a obrigação de cumprir a lei de Moisés, agarrando não somente no jarro e simbolicamente partindo o jarro em frente a toda a comunidade, mas agarrando depois em pedras e atirando as pedras à cara, ao corpo, à cabeça daquele jovem até que ele morresse. Então o pai, sabendo a tradição, sabendo a lei que ia ser cumprida naquele momento, ao ver o seu filho de longe, ele deixa toda a sua dignidade de ser um homem de bem, um homem respeitado e honroso. E ele corre em direção àquele filho para salvar a sua vida. Vamos continuando, para esta história está bom, está muito boa. Levantando-se o pai, versículo 20, e levantando-se para o seu pai, quando ainda estava longe, e viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele não condenou esse filho, ele não desprezou, ele não disse: epá, tu cheiras muito mal, cheiras a porcos, tu cheiras muito mal, fica ali, vais para quarentena, fica ali de castigo mais um pouco. Não, ele vai, abraça o filho, beija o filho. Continuando, versículo 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilha. Põe-lhe um anel na cabeça e alparcas nos pés, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comemos e alegremo-nos. Uau! Depois de um filho ter feito o que ele fez, o pai não ligou nem à lei, nem às tradições, nem à honra, nem à dignidade, nem aos erros do filho, mas queria, sobretudo, que houvesse reconciliação. E não somente reconciliação, queria que todos na sua casa, na sua fazenda, entrassem em júbilo, em alegria, em festa. Continuando, porque este o meu filho, diz o pai, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a... Então começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, quem é que é o filho mais velho aqui na sala? Aqui, mais alguns? Filho mais velho? Ok. Filho mais velho estava no campo. Onde é que ele estava? No campo. Ele não tinha recebido a parcela da herança, não tinha fugido, ele tinha ficado em casa fazendo o trabalho do pai. Estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão,
E o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Novamente o pai sai da casa e vai ter com o filho. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, o pai disse para este filho mais velho: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Uau, que história tremenda que Jesus partilhou. Estas entrelinhas desta história resumida foi o que o povo judeu sabia por causa da cultura, da história em que eles estavam inseridos. Talvez nós lemos esta história assim meio corrido e não entendemos nem metade daquilo que está a ser falado, mas mesmo assim impacta-nos. Esta história fala acerca de um pai, 2 filhos, uma casa e uma terra longínqua, em que Jesus explica depois que o pai é símbolo do Pai dos céus. O filho é símbolo de cada um de nós. Agora, cada um de nós estamos perdidos sem Jesus. Sem que Jesus viesse à terra por cada um de nós e abrisse o caminho para a nossa salvação, cada um de nós estamos perdidos. Esta história fala acerca de um filho que agarrou em tudo e queria somente os seus deleites. Também fala acerca de um filho que fica a vida toda a trabalhar na casa do pai, mas com algum sentimento de injustiça, algum sentimento de falta de valor, algum sentimento de rejeição, algum sentimento de achar que ele queria receber mais reconhecimento. Esta história fala acerca de 2 personagens, 2 filhos, em que nós podemos pensar: eu não sou aquela pessoa que agarra naquilo que foi-me dado e faço tudo o que eu quero. Porque até ando bem, até estou a ir à igreja com alguma frequência, leio a Bíblia com alguma frequência. E talvez nós estamos a pensar: talvez eu não tenho esse sentimento de ser um filho que estou perdido, estou longe, fazer o que me interessa. Mas agora pensa que esse filho agarra em tudo que é bom, mas depois usa tudo que é bom para o seu próprio proveito. Imagina que é tudo que é bom da parte do Senhor e que até usa para o seu próprio proveito dentro de um contexto cristão. Imagina isso. Imagina que seja um de nós, que nós agarramos que é tudo que é bom do nosso Pai e usamos por tudo que é do nosso próprio proveito, que é momentâneo, que não é eterno, que não é imperecível, mas que vai ir embora. Usamos tudo que é bom do nosso Pai para construir um castelo à nossa volta, uma vida confortável, uma vida de bem, uma vida que vai nos trazer alguma segurança e alguma satisfação, mas nós sabemos que aquela satisfação não vai para o céu conosco, é momentâneo. Será que nós não estamos nessa classificação de um filho que agarra nessa herança e gasta essa herança dissolutamente, como Jesus disse? Isso é uma história de um dos filhos em que nós achamos que aquele filho é tão escandaloso, é tão repulsivo, que nós não queremos saber desse filho e tem que ser salvo. Mas será que
Ao receber tudo que é bom do nosso Pai, não fazemos a mesma coisa, mas com uma capa de religioso, uma capa de cristão, gastando tudo que é bom do nosso Pai em prazeres próprios. Um filho, outro filho, está sempre na casa do seu pai, trabalhando fielmente, sempre fazendo o que é certo, sempre fazer o que é suposto fazer, uma pessoa responsável. O pai pode contar com esse filho, mas nasceu no coração do pai uma secura de relacionamento com o seu pai. Em que quando o pai demonstrou amor incondicional, aquele filho fica revoltado e não entende o coração do pai, porque houve uma secura relacional, uma secura do amor para com o pai. Será que isso também não pode refletir em alguém que supostamente congrega numa igreja, ou é uma vida cristã? Será que isto não somos nós, de algum ponto, em que nós fazemos tudo que é certo, tudo que é, nós podemos até ser responsáveis, o pastor pode contar comigo, está certo naquilo que eu faço, estou cá todos os dias, mas depois, quando olha no coração, há uma secura relacional para com o Pai. Esta história fala muito ao meu coração quando eu penso acerca de firmes na família de Deus. Porque há estes dois lados de relacionamento com o Pai, em que nós podemos fazer tudo que é certo, ser responsáveis, sermos bonitinhos, mas não ter um amor para com o nosso Pai. Mas também pode ser ao contrário, em que nós recebemos tudo, mas fazemos tudo que nós queremos, construindo o nosso castelo, não querendo saber do nosso pai para nada, mas dizer, não, eu sou um filho do pai, eu tenho o mesmo apelido do meu pai, eu pertenço a esta família, mas será que nós estamos a construir a casa do nosso pai? Será que nós estamos a construir o nosso castelo? Vivendo dissolutamente. E depois o filho mais velho explica o que é vivendo dissolutamente, de uma forma um pouco mais profunda, gastando os dinheiros em meretrizes. Qual é a postura em que nós estamos? Quando eu penso em firmes na família, eu penso logo que é necessário haver uma reconciliação para com o Pai. A palavra que vem logo à minha mente quando eu penso em família de Deus, eu penso em reconciliação. Porquê? Porque cada um de nós encontramos-nos num ponto nesta história, numa situação em que o Pai deu tudo para que houvesse um relacionamento íntimo, apaixonante, um relacionamento de pai e filho, que nós vamos construir o seu legado, construir o seu reino aqui nesta terra. Ele deu tudo até o ponto do seu filho unigênito, para haver reconciliação. Agora, o que é que nós estamos a fazer com essa reconciliação? Eu acredito que quase todos, não todos aqui nesta sala, já tiveram um encontro com o Pai, através de Jesus. Já disseram, Jesus, eu reconheço como Senhor e Salvador, que tu morreste na cruz para a minha vida, para me salvar. E a partir desse momento, tu és filho de Deus. Tu és um dos filhos de Deus, de uma família muito numerosa. Mas, eu pergunto-vos hoje de manhã, em que ponto é que está a tua filiação? Em que ponto é que está o teu relacionamento com o Pai? Tu estás só num ponto em que tu vais estar a gastar tudo para os teus próprios proveitos, ou ao lado que é também igualmente mau, vais estar a fazer tudo que é certo, mas com uma secura relacional para com o Pai, em que não há aquele amor, a continuidade daquele legado, engrandecer o Pai. Qual lado é que tu estás hoje de manhã?
Deus deseja que cada um de nós sejamos ligados com Ele, através de Jesus, mas que cada um de nós recebemos aquele amor do Pai sobre a nossa vida, em que nós somos encontrados de uma forma diária com esse relacionamento com o Pai, em que nós sabemos o que o Pai quer fazer, tal como Jesus dizia: Pai, eu quero fazer o que Tu queres que eu faça aqui nesta terra, eu só quero falar o que Tu falas, é que Tu queres que eu fale. Será que isso é a nossa vivência, é a tua, é a minha oração diária? Eu só quero fazer o que eu vejo o meu Pai a fazer. Eu quero trazer o Seu reino, a Sua casa aqui para esta terra. Eu quero trazer a Sua influência para esta terra. Eu quero estar tão ligado com o coração do Pai, é que não vou desviar nem pela esquerda, nem pela direita, mas eu vou caminhar ao exemplo do meu Pai, em que as pessoas vão olhar para mim e dizer: não, isso é um seguidor de Deus. Isso é um cristão, só para a tua vivência, pela tua linguagem. Amém? Glória a Deus.